Meritíssimos, meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora e mais um review de Patrulha do Destino. Dessa vez o episódio 8, que o protagonista, digamos, é uma rua. Sim, é isso aí, é uma rua metafísica que não tem um gênero binário e que ela conhece o Niles. É basicamente o que você precisa saber dela nesse primeiro momento aí. Que é muito maravilhosa, a Dani. A Rua Dani. Ou ela X-Dani. X-Dani. Rua Dani, é só isso que eles falam. Então vamos falar só Rua Dani. E se você está interessado em continuar os debates que acontecem aqui nos comentários do vídeo e quer um espaço um pouco mais focado nisso, atualmente eu entrei no grupo do Doom Patrol Brasil com Z, porque acho que eles estão querendo abranger a galera de fora também. Ele falou, ó, o Brasil tá focado em Doom Patrol aqui, a DC tá vendo que o Brasil tá comprando a ideia da série, tragam logo o stream pra cá, porque tem público aqui pra vocês. O grupo no Facebook e também tem a página deles, a fanpage, que posta coisas muito fodas, tipo, você quer aquela cena legal pra você postar nas suas redes sociais e compartilhar com os amigos, eles sempre dão um jeito de tirar as melhores imagens do episódio e colocar ali, e tem sempre discussões muito boas nos comentários, e principalmente no grupo. O pessoal entende bastante, tipo, o pessoal que lê os quadrinhos estão lá mesmo, eles estão discutindo, estão sempre com um hype muito bom pra série. Então se você tá vendo os vídeos aqui, tá interessado em aprofundar mais a discussão, vai lá na página, dá uma conferida lá, vai no grupo também, pede pra entrar lá, que o pessoal é muito gente boa. Essa série precisa ser debatida, é uma série que não dá pra ficar só em assistir e acabou, não, você precisa dar uma aprofundada em alguns pontos, até pra você entender coisas que você não tinha visto. Inclusive, eu gravo os vídeos aqui, mas eu sempre preciso voltar nos comentários pra ver tipo, o que vocês trazem aqui de informação nova, porque é muito complexo, velho, isso aqui. Tipo, essa série é muito absurda. E vamos pro vídeo. O episódio abre com aquela boa e velha discussão dentro da mansão da patrulha ali, que os personagens não se dão bem um com o outro. Principalmente o Cliff, depois que o Almirante Bigodes atacou ele, tá ali todo incomodado, se sentindo sujo, meio querendo ser desinfetado porque tinha um rato na cabeça dele. E o Cyborg tava falando, não, velho, eu já te consertei, eu já reparei toda a fiação aí, o que você tá surtando ainda? Mas eu tô desconfiado de alguma coisa ainda. Aí de repente já começa a ver que vai ter muito problema aí oriundo do episódio da terapia. A terapia foi só a primeira sessão, mas eles precisam de umas 99 ainda pra resolver tudo que eles têm de problemas consigo mesmos e uns com os outros ali. Isso eu achei bom, porque eu achei que o episódio da terapia ia ser apagado, assim, sabe? Eles iam começar a brigar e acabou. Então eu fiquei feliz. A gente vê que tá tendo evolução, mas é aquilo, eles são meio que pacientes ali uns dos outros, eles estão se ajudando. E é isso, tipo, eles não vão ficar bem da noite pro dia, mas também eles não vão ficar estagnados. Por isso que são personagens muito complexos, eles têm muitas camadas e eles vão e voltam nessa questão de se entenderem, de aceitarem a própria mente que eles têm ali. O Cyborg parecia que ele ia ser mais resolvido agora, só que depois da visão da pintura que a Crazy Jane mostrou pra ele ali, ele tá se sentindo mal consigo mesmo, porque ele não se vê mais como um herói, talvez, e os membros da patrulha estão com medo, porque falam, não, esse cara aqui, que ele é tipo um super-herói treinado, ele já tem experiência com armas e tal, será que ele vai se voltar contra a gente em algum momento? O próprio Larry levanta isso no meio do episódio e fala, não, então até que ponto você vai ficar sendo um herói e até que ponto você vai começar a agir como um cara que vai matar seus amigos e familiares? Então, tipo, acho que a equipe tá mais quebrada ainda, mas com leves doses de evolução aí que a gente vai acompanhando até o final da temporada. Mas isso também é perigoso porque cai no mesmo paralelo das profecias de todas as séries, né? Você fica com tanto medo daquilo, você começa a tentar evitar e aquilo gera um problema. Mas pode ser que essa seja a pegada da série, eles vão perceber que eles terem medo do Cyborg, assim como o pai dele sempre tentou controlar ele, vai ser o motivo que vai levar aquilo lá tudo e eles parem no meio do caminho e falam, não, a gente tem que confiar nele e pronto, a gente não tem que ficar falando, não, a Jane previu o futuro. Não, a Jane a gente nem confia nela porque vai saber qual personalidade que tá falando a verdade pra gente. A gente não conhece essa pessoa ainda, ela mesma não se conhece, então acho que eles vão brincar com esse ponto. Enfim, a divisão do episódio fica da seguinte forma, a Jane tinha fugido da mansão no final do episódio anterior e o Cliff e a Rita vão atrás dela, só que ela liga pra mansão e aí que eles entendem onde que ela tá. Ela liga como se ela fosse a Kate, aquela personalidade que todo mundo tem medo, aí a gente descobre por quê. A Rita conta que essa Kate é como se fosse uma psicopata que tá presa na comédia romântica dos anos 90. Ela tá naquela vibe muito Uma Linda Mulher ali, aqueles filmes mais clássicos dos anos 90 ali, onde que tem o casalzinho que não se dá bem, depois no final eles se casam, aqueles loops que a gente sempre viu em filme de comédia romântica. E ela é basicamente isso, ela tem o seu parzinho ali, ela vai atrás dele, tem aquela cena que ela tá toda desastrada ali, ela faz chover de propósito, só pra ela cair na lama e se sujar e o cara ir lá levantar ela, eles darem aquele beijinho romântico no final ali. Só que a gente vai percebendo o que é a Kate de verdade. A Rita até fala mais pra frente que ela é uma psicopata mesmo. E aí o próprio Hammerhead aparece, tipo, no momento que a Kate sai do comando, ele fala, véi, você tem que parar essa mulher, porque ela tá usando o feitiço do amor dela de novo. E aí que a Rita vai entender o que é. Quando o olho da Kate brilha numa cor meio azulada, meio azul claro,
claro mesmo, meio branco, ela tá realmente controlando a mente das pessoas, manipulando as emoções para as pessoas ficarem dependentes dela. É uma coisa muito doentia, assim, é por isso que a Kate é perigosa. Não é porque ela é uma personalidade super destrutiva, assim, com poder de fogo absurdo, não. Ela é mais uma vez uma personalidade que mexe com a mente das pessoas. A Kate, ela é meio que uma pessoa quebrada também, que quer que todo mundo seja dependente, assim como ela é dependente das pessoas. É mais uma vez um aspecto muito profundo da Jane, e parece que ela não tem personalidades que sejam, tipo assim, unidimensionais. Todas são muito profundas, a gente tem que conhecer todas até o final da série. Bom, e o outro foco da série, o foco que vai pra ação mesmo, é o Larry e o Cyborg. Eu achei que a gente não ia ver essa dupla tão cedo assim, porque eles não têm nada a ver um com o outro, mas as circunstâncias obrigam eles a se juntarem justamente pra resolver o problema do bolo que chega na mansão ali. Tá falando que conhece o Niles e tal, e eles vão até um endereço lá, eu esqueci o estado agora dos Estados Unidos ali, mas enfim, eles vão até uma rua. É em Springfield. Acho que é Springfield. Quem é Springfield? É a cidade de Simpsons. Não precisa de mais Cidade dos informação. Simpsons. E não tem essa rua Danny lá em Springfield. Mas quando eles chegam lá, eles entendem o que é de fato. É a tal da rua metafísica ali, que vive se teleportando de uma região pra outra ali. Aonde que as pessoas precisam dessa rua, ela aparece e ela resgata as pessoas que fugiram pelas rachaduras da sociedade. Ou seja, as pessoas que são excluídas, que sofrem preconceito, que querem fugir. Isso, é uma rua onde que as minorias são seguras ali. Inclusive nos quadrinhos, foi bastante polêmico quando criaram esse personagem aí da rua. Porque realmente foi onde introduziram drag queens nos quadrinhos ali pela primeira vez. A gente tem uma noção melhor do que é o debate de gênero ali, e a gente viu o Grant Morrison nos anos 80 fazendo isso. Então, tipo, pra quem tá reclamando de representatividade, de inclusão no gênero de super-heróis, então você não conhece quadrinhos, velho. Você tem que estudar a história daquilo que você diz que é tão fã assim, porque sempre teve essa questão muito importante aí. E nesse episódio, e nos quadrinhos da Patrulha também, usam isso de uma forma muito genial. E na primeira interação que o Victor tem com a Mara ali, que é a drag principal do episódio ali, que inclusive a gente tem um passado dela mais bem explorado ali, a gente vê os dois lados trocando farpas muito bem escritas, só que ao mesmo tempo não é uma coisa desrespeitosa. Faz total sentido, porque é como se fosse um choque de realidade. O Cyborg nunca teve que pensar nessas coisas assim, de sair fora da caixinha dele. Ele sempre teve que, as missões dele são muito bem definidas. Você tem que enfrentar criminosos, salvar a cidade e tal. Só que quando ele tá nesse momento de se autodescobrir dentro da patrulha, até mesmo entendeu as complexidades do mundo aí, esse episódio serviu bastante pra ele crescer como pessoa, pra ele entender de fato as pessoas diferentes que existem no mundo. Isso aí foi muito rico pra ele. E é muito bom ver essa interação, e a gente viu que todos os personagens dessa cidade aí, eles têm mesmo assim um passado pra estar ali. E o foco é na Maura ali, porque justamente ela faz parte das pessoas que perseguem as minorias. A Maura ali, antes de se tornar uma Dani Citizen, que são as pessoas que convivem ali na Rua Danny e que dão a alma da Rua Danny mesmo, eles fazem a rua existir, ela era um agente da Bureau of Normality, que é uma agência super suja dos quadrinhos ali, que odeia tudo aquilo que é transgressor, que não faz parte do que a sociedade era originalmente, uma visão totalmente deturpada de mundo, e que o Larry tem um passado com eles, porque quando ele sofreu um acidente e caiu lá na base lá e ficou internado por um tempo, eles começaram a fazer experimentos e torturar ele pra entender o que tava morando dentro dele, até que eles descobrem que é o espírito negativo e passam a querer usar ele como uma arma. Isso aí houve um paralelo muito interessante com o Dr. Manhattan, porque em Watchmen, Dr. Manhattan foi um cientista norte-americano que sofreu um acidente quântico ali, se tornou um ser super poderoso e quiseram usar ele na Guerra do Vietnã. Aqui era a mesma coisa, queriam usar o Larry contra os comunistas lá, porque esses caras são aquilo lá, tipo, os defensores da família norte-americana, das morais ali, da ética, que constituem aquele grande país. E a gente vê que não tem nada disso, eles são agências super sujas que só querem executar pessoas que fazem coisas que eles não gostam, tipo, é uma coisa muito absurda. E aí a gente vê, tipo, o Victor, por exemplo, já conta logo de cara a briga deles, ele quer, tipo, agir como herói e salvar aquelas pessoas ali. Então é uma coisa assim, tipo, não sei se tem uma mensagem mais profunda do que isso mesmo, mas eu vi gente em comentários sobre o episódio falando que, é aquela questão do homem hétero querer ajudar, tipo, as minorias como se ele fosse o salvador. É aquela coisa de ter sempre o príncipe pra salvar, como se as minorias não poderiam se salvar sozinhas. E é interessante que no final ele não faz nada, basicamente. Não. Quem salva as pessoas da Rua Danny são as próprias pessoas da Rua Danny, porque a rua lá teletransporta todos os agentes pra fora de lá, deixam só o líder ali e a Maroli vai lá e quebra de porrada. Tipo, não tem uma coisa mais direta do que isso. Nossa, foi maravilhoso, com ela com uma bota de salto 15, espancando a heteronormatividade. Achei muito bom, velho. Tipo, o episódio não é focado nisso, na representatividade em si, mas é tão orgânico e faz tanta parte, assim, desse universo da patrulha que você só ama o episódio. Tipo, a Rua Danny é um personagem que nem tem um ator por trás dela ali, mas os diálogos que ela solta, as motivações que ela dá pro Larry e pro Cyborg, você fica, velho, que personagem amável esse. Acho que é o melhor personagem que apareceu até agora, tipo, em termos de bondade mesmo. E aí, no final, você vê que o Larry, ele continua quebrado, porque ele teve todos os traumas em relação à família dele, teve a terapia
terapia lá, onde ele se resolveu um pouco mais, teve a relação dele com o espírito se acertando, mas nesse episódio meio que ele voltou uns 15 passos pra trás porque ele sofreu torturas, velho. Tipo, uma coisa que abalou o que já era muito frágil na cabeça dele. Então, é normal esses personagens da patrulha irem voltar tantas vezes, porque eles são complexos, eles têm muitas camadas. Não dá pra você prever até onde que eles vão, onde que eles vão se resolver. Eu acho que não é um erro de escrita o que eles fizeram com o Larry. Pra mim fez total sentido. Inclusive, a melhor cena do episódio, é claro, é aquela hora que você fala, não, agora finalmente vai virar um musical. Aí ele canta lá, o Matt Boomer arrasa cantando, que, velho, não sabia que ele era tão bom assim. Gente, eu achei essa cena perfeita. Foi foda, velho. Linda, tipo, incrível. Eu tô lá falando, velho, que agora vai. Aí de repente aquele corte seco, tipo, a direção mais uma vez pegando pelo pulo, assim, você fala, velho, que triste, mano, o cara não canta, ele não se sente vivo mais. Por dentro, ele é tão alegre daquele jeito lá, ele quer se exibir pro mundo, ele quer falar, olha, eu me aceitei, eu sei quem eu sou e eu tô bem resolvido. Mas por fora, ele é o homem negativo, tipo, ele não tá bem da cabeça, ele não quer fazer nada de bom pra ele continua se torturando, basicamente. O que eu acho também é que em cada episódio parece que os personagens da patrulha vão rever alguma coisa do passado. É como se na terapia ele reviu os traumas do passado com os familiares. Depois, no episódio da Rua Dane, ele reveu o passado com a sociedade, né? Deles não conseguir se assumir gay na sociedade, ter essa tropa aí da normalidade atrás dele. Então, a cada hora ele tem que reviver um monstro e matar esse monstro de novo. Então, acho que por isso que ele volta pra estaca zero, porque cada hora ele tem que matar um monstro. Muito forte, muito forte. Por incrível que pareça, a Rita, eu tô achando que ela vai ser a líder da equipe de fato. Ela é a única que tá bem resolvida porque sempre que alguém encarava ela e falava certas verdades pra ela, ela começava a dissolver. Nesse episódio, ela ouve cada coisa da Jane e ela fica, tipo, normal, ela não acontece nada com ela. Ou seja, ela tá voltando pro centro da mente dela e ela tá realmente se reencontrando. Eu acho que ela vai exercer esse papel de segurar todo mundo na hora que todo mundo estiver caindo ali. O que é muito foda, porque a personagem é muito boa nos quadrinhos. Na série eu já tava adorando ela, justamente pela construção que ela tava tendo até aqui. Eu acho que de fato ela atingiu um nível muito bom de evolução. O Cliff nesse episódio ele ficou bem de lado, ele aparece muito pontualmente ali, mas eu senti a carga dramática dele de uma forma muito foda. O visual dele pra mim transmite uma tristeza muito grande, porque ao mesmo tempo que ele é animado, ele tá sempre ali tipo dando tiradas sarcásticas em todo mundo, ele é totalmente quebrado, ele não tem uma família, ele tem a filha dele viva, mas ele não pode ter contato com ela. Ele perdeu tudo por causa da arrogância e da futilidade que ele tinha na vida pregressa dele. E aqui a gente vê ele deprimido, de repente uma criança chega vestida de robô, porque passou lá mais cedo e viu ele triste, começa a mandar uma dancinha, ele dança de volta. O Cliff é muito infantil, velho. Não dá pra odiar o personagem de fato, porque você tem que entender que se ele é escroto em alguns pontos é porque as pessoas foram escrotas com ele no primeiro momento. Ao mesmo tempo que ele foi vítima, ele continuou propagando toda essa toxicidade que rodeava ele ali, mas agora ele não tem caminho de volta, tipo, então ele precisa de ajuda pra se reerguer mesmo. É bem foda. Inclusive, tava comentando com a Nath as metáforas que tem com o Mágico de Oz. O Cyborg chama o Larry de o Leão Covarde, e ao mesmo tempo que o Cliff é como se fosse o Homem de Lata, mas ele de fato já tem um coração, ele tem sentimentos, mas o que impede ele de demonstrar isso, de sentir coisas pelas pessoas, sei lá, é a própria estrutura de metal que cerca ele. Não é nem, tô falando nem do corpo dele, é o que ele de fato se tornou quando era uma pessoa normal. Saindo de construções mais metafóricas aqui, voltando pra Jane, teve todo o surto do casamento lá que a Kate tava querendo fazer ali com o seu parzinho, até que chega no final lá que ela chama o Cliff pra entrar com ela na igreja, que eu achei muito foda, porque o Cliff tá lá tipo, o que você tá fazendo, velho? Pelo amor de Deus. Eu achei que ele ia cair porque ele queria ter uma filha e entrar com a filha na igreja. No primeiro momento eu falei, será que ele vai aceitar? Aí a hora que ela manda o feitiço, ele, velho, what the fuck, o que você tá fazendo, velho? Para com isso. Aí você fala, não, é o Cliff mesmo. O Cliff ele é inabalável. Tirando o Almirante Bigodes, que é o maior vilão da série até aqui, ele não vai cair facilmente nos truques de qualquer ameaça aí. Enfim, ele consegue tirar a Kate da zona de conforto, mas alguma coisa acontece na cabeça da Jane que todas as personalidades aparentemente sumiram. Ela fica estática no final do episódio e a gente tem uma cena de dentro da mente dela, onde a Kate tá sendo sugada pra dentro de um covil ou alguma coisa, tipo um túnel mesmo. E sei lá, a impressão que eu tive é que o próximo episódio, que vai chamar Jane Patrol, vai ser totalmente focado no terror. A gente vai ter mesmo mais cenas no subconsciente dela, talvez mais de uma personalidade aparecendo ali em cena mesmo, assim, interagindo uma com a outra. Achei muito foda, vai ser promissor o próximo episódio. Esse aqui, pra mim, não foi o melhor episódio da série. Não acredito! Então quebramos uma tradição aqui.
quebrou o padrão. Acho que, sei lá, eu tava esperando, tipo, um episódio realmente musical. Quando eu vi o trailer, o teaser, eu falei, nossa, vai ser um episódio bem diferentão ali. Acabou não sendo, mas mesmo assim, teve o mesmo nível de genialidade no roteiro. Mas assim, tipo, não superou o episódio anterior pra mim, tipo, mas segue sendo um ótimo episódio, a série segue sem defeitos até aqui, basicamente. E eu finalmente tô entendendo cada vez mais o que a série tá se propondo a fazer. Assim, não entendendo em termos lógicos, mas entendendo em construção de personagem o que vai ser. Vai ser realmente isso, esses loops de ir e voltar muitas vezes. Aquilo que sempre foi nos quadrinhos da Patrulha, eles estão se construindo juntos ali. Não tem ninguém que é pré-moldado antes de chegar ali, porque eles morreram, os acidentes simbolizam muito isso. Eles morreram como pessoas originalmente, agora eles estão se reconstruindo do zero. Então, a gente tem que entender que não é fácil assim. É como se eles fossem crianças. Exato, né? Exato. Eles estão aprendendo a voltar a ser seres humanos. Talvez alguns nunca nem foram seres humanos de verdade. Então, agora que eles estão se conectando uns com os outros ali, essa questão da conexão é muito forte. E só resta esperar pra saber, tipo, por onde que os roteiristas vão levar a gente. Porque eu só confio agora. Eu já não tô nem questionando nada. Tô falando só vai. Só vai. É que nem o Larry falou. A gente já enfrentou a dimensão do burro, a gente já enfrentou um The Creator, o Mr. Nobody, um rato invadiu a mente do Cliff. E a gente tá esperando o que dessa série agora? Teve uma Hulk que foi um personagem? Teve uma Hulk que foi um personagem. Então, eu acho que só, tipo, pra fechar aqui mesmo, sobre o Larry, que o episódio, eu achei que não ia ser focado nele, mas acabou sendo focado justamente pela questão da representatividade ali. No final, ele mesmo, o Larry, se tornou um herói, porque ele foi lá e ele sentou o soco no cara lá do Burial. Não foi o espírito negativo, foi o Larry mesmo, a pessoa Larry. Então acho que a gente pode esperar um pouco mais de heroísmo da parte dele, assim como a gente teve com a Rita. Ela teve, no episódio da Patrulha original ali, uma evolução muito grande. Aqui a gente tem, eu acho que uma evolução muito grande pra ele. Foi um salto pro personagem pra vencer os medos que ele tinha. E eu acho que a Rita e o Larry vão ser, de fato, os líderes da equipe ali, quem vai chefiar e puxar todo mundo pro centro da normalidade mental deles ali. Não que normalidade seja uma coisa que exista de fato, porque como a Mauro ali fala, normalidade não é nada mais nada menos do que um estado de espírito. É isso aí, velho. Uma série com mensagem, uma série com direção foda, com elenco foda. Não tem defeito nenhum nessa série, velho. Só vamos seguir acompanhando aí. Sem defeito. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários aí mais informações pra gente continuar a discussão da série. Se lembra de ir no grupo e na página do Um Patrão Brasil com Z, lá no Facebook. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal, porque ajuda bastante nos números. E até a próxima. Tchau!